Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Clara Liz E eu sou o João Pedro Moraes. e nós somos alunos do quinto semestre de Relações Públicas aqui na Fapcom. Hoje a gente tem um convidado muito especial, a gente tá muito feliz, é o Vitor Lopes. Oi, gente, tudo bem? O Vitor, foi graduado aqui em Relações Públicas na Fapcom e ele, assim, tem um longo currículo que eu vou pegar minha colinha aqui para falar para vocês, porque é muita coisa, tá? Tem mais de 6 anos de experiência promovendo insights e ações voltadas à inovação, tecnologia e soluções diversificadas no segmento da comunicação corporativa. Além das suas habilidades técnicas, ele é apaixonado por planejamento de comunicação e ele abraça novos desafios com foco na eficiência e otimização de tempo e recursos financeiros, especialmente em áreas como gestão de risco, planejamento estratégico e comunicação interna. Ele também se destaca em temas como diversidade e inclusão, PCDs, ESG e produção de eventos. A sua bagagem ela inclui atividades essenciais no campo das relações públicas, como elaboração de briefings, gestão de crises e riscos, pesquisa de clima organizacional, análise SWOT, assessoria de imprensa, influenciadores, análise de dados e entre outros. Seja muito bem-vindo, Vitor. A gente está muito feliz. Obrigado. Nossa, eles resgataram basicamente toda a minha trajetória. Tem muita coisa mesmo, assim, tudo uma construção muito incrível que foi feita e vocês conseguiram pegar na unha. Eu fiquei tô até surpreso aqui. É o trabalho de RP, né? É o básico, assim, assim, gente, vamos com calma. Vamos levar que o RP ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Faz acontecer. Ele faz acontecer. E como que você tá se sentindo voltando aqui pra Fapcom e sendo entrevistado? Assim, eu tô um pouco nervoso, confesso. Meu primeiro videocast, porque eu acredito que quando a gente tá frente às câmeras, quando a gente mostra, de fato, a grandeza que é relações públicas, a gente consegue ter uma amplitude de como é ser um comunicador. Porque as pessoas acham que é muito simplório ser comunicador, mas de fato não é. E eu retornar para casa, que me transformou como relações públicas, que me deu uma bagagem imensa, é muito gratificante, porque eu vejo que, de fato, não que eu seja um espelho de ninguém, mas que reconhecem todo um esforço que foi feito aqui dentro, toda uma construção. Então, eu fico muito feliz. Estou com aquele friozinho na barriga que é essencial para qualquer relações públicas, para qualquer profissional que seja na área de comunicação ou não, porque são coisas novas e coisas novas são coisas importantes e fundamentais para a vida das pessoas. E assim, você tem um currículo muito grande, 6 anos de experiência. Eu queria, assim, puxar esse gancho para saber como você conseguiu acumular tanto conhecimento, trabalhar em tantas frentes em tão pouco tempo, assim. Como você criou essa expertise nessas áreas? Maravilha. Bom, 6 anos é basicamente... É pouco, né, do que se trata toda uma construção que a gente vai percorrer uma vida, né, esperamos que longevial, né, obviamente, mas o que fez, de fato, eu conseguir ter uma expertise, eu sou, na verdade, uma pessoa muito curiosa. Então, transformar uma experiência numa mega oportunidade para eu sair do óbvio é algo muito importante. Sim. Então, acho que a receita disso tudo ter acontecido foi ser ousado. Então, você conseguir ver uma oportunidade que você não está fazendo somente uma tarefa que o seu chefe, enfim, o seu liderado solicitou. Você está indo além. Então, é onde que você começa a aprender e você começa a se arriscar, de grosso modo. Você vai além do que você está limitado a ir. Então, acho que foi isso. Foram 6 anos e serão ainda mais de pura ousadia. Eu acho que ser ousado é a palavra certa. Frase incrível. 6 anos de pura ousadia. De pura ousadia. Adorei. Exatamente. E, assim, o que te levou a escolher as relações públicas como carreira? O que mais te atraiu? Como foi a sua experiência estudando aqui na Fapcom? Bom, eu lembro que eu estava ali em 2018 para 2019, fazendo cursinho para medicina, né? O sonho, né, hoje social. Medicina. Meu Deus. Sim, o sonho social de qualquer pessoa eu quero ser médico, quero ser engenheiro, dos pais principalmente, né? Tudo a ver, né? RP Sim. e medicina. Não, então, super. Lado a lado. Inclusive, eu sou formado em técnico de enfermagem também. Você que legal, jura? caramba. Sim. E aí, estagiei, trabalhei na área, enfim. Já passei pelo São Luís, ali em São Caetano, que é a minha cidade natal.
nasci, vivi, moro lá minha vida toda. Então, o que que acontece? Eu lembro que eu estava muito perdido e, de fato, eu via que eu tinha uma questão de um potencial como comunicador, mas eu vi esse potencial não só por eu ser desenvolto com as câmeras, ou ter uma facilidade social com as pessoas, porque comunicador não é você ser a pessoa feliz, a pessoa alegre ali na roda de bar, ou na roda da sua família, ou onde quer que seja. Você tem que saber o que você está comunicando. E aí eu estava procurando uma graduação que estivesse voltada para a gestão, que estivesse voltada num 360, para que eu conseguisse, de fato, não fazer a mesma coisa, e sim conseguir ter uma amplitude de fazer um 360 de uma comunicação. Então, a gente ter uma questão de brand, uma questão de análise de comunicação, uma análise de públicos. Então, ser muito mais analítico. E aí eu vi que a oportunidade principal disso tudo é você ser relações públicas, porque você sai da zona de conforto. E eu acho interessante porque, geralmente, relações públicas, ele fica atrás da cortina, né? E Super. você, tipo, tá à frente. Como que você se descobriu, assim, que você queria, tipo, ficar à frente das câmeras? Então, não é bem... eu acho que é uma construção muito natural. Uhum. Eu amo estar nos bastidores, eu sou a pessoa dos bastidores, porque eu vejo que hoje mesmo, quando a gente fala de influenciadores, creators e tudo mais, eles sempre vão estar à frente das câmeras, obviamente. Mas o que potencializa estrategicamente toda a comunicação deles são as pessoas dos bastidores. E principalmente quando você fala de assessoria de imprensa, que é um dos pilares de relações públicas, quando você fala de análise de públicos, né? Porque você tem que entender que o influenciador é uma marca. Então, ele tem que se posicionar, ele tem que ter relevância, tem que ter reputação. Então, ele precisa de um norte que, de fato, os bastidores vai proporcionar a ele. Então, por exemplo, um exemplo super factível é a gente ver o Lucas Rangel com uma grande estrutura. Ele tem uma empresa gigantesca, ele está no mercado há mais de 15 anos, ele foi pioneiro ali do YouTube e tudo mais. E hoje ele tem uma agência de comunicação, assessoria de imprensa, e hoje ele é muito consolidado. Sim. Assim, há anos. E por que você é consolidado há anos? Porque você tem uma pessoa dos bastidores, um comunicador que vai nortear ele. Então, estar à frente das câmeras é muito bom, é incrível para quem tem essa habilidade, né? E é algo que começa sendo natural, mas depois ela começa a ser mais profissionalizada. E graças à pessoa dos bastidores, que no caso, Sim. com toda certeza, seria, de grosso modo, pode ser relações públicas, com toda certeza. Com toda certeza. E assim, eu queria saber, assim, nível de curiosidade mesmo, o que você tá trabalhando agora, como tá a sua vida, quais são os seus projetos, como é que tá? Bom, de primeira mão, eu estou numa cadeira que, em um ano de formado, é difícil, assim, quando você se trata do mundo corporativo. Então, hoje eu estou numa cadeira sênior de live marketing no Isaac. O Isaac é uma plataforma, a maior plataforma de soluções financeiras da América Latina para escolas e faculdades particulares. Nossa, incrível. Então, a gente acaba tendo uma desenvoltura muito importante na área de educação, né? Porque você se trata de uma educação muito ampla. Se trata da educação obviamente, nossa, né? Alunos, ex-alunos também, como também da educação financeira dos seus pais, da educação financeira daquele mantenedor que está tanto tomando conta da empresa, seja numa questão mais administrativa, como também dos próprios pais que estão ali, alguns até trabalhando arduamente para pagar a mensalidade. Então, tem uma série de questões também que a gente favorece eles. E eu estou ali numa cadeira de live marketing. É uma área que vai proporcionar uma experiência unilateral, então, para todos os mantenedores. Então, a gente vai rodar o Brasil todo, proporcionando eventos. A gente vai proporcionar experiências, seja elas online e offline. Então, eu estou bem empolgado, super feliz com essa cadeira. Estou entrando com tudo, obviamente. E é isso, fazer uma carreira brilhante, como eu fiz lá, como eu fiz nos outros locais onde eu passei. Então, acho que, a priori, focar ali nessa cadeira super importante que está sendo no Isaac. Incrível. E linkando, tipo, essa questão da sua carreira, você acha que teve alguma disciplina da Relações Públicas que te ajudou a te instruir, assim? Super. Eu vejo que eu foquei muito
Assim, quando você fala de relações públicas, basicamente as pessoas falam, você se relaciona com pessoas? Também, mas nós Comum. nos relacionamos. E Quando não, eles confundem com relações internacionais que não tem absolutamente nada a ver. ou falam que nós Nada. somos pessoas que trabalham com o governo. Ou que só fazemos festinhas. Exatamente. Eu Não. acho que todo mundo que cursa relações públicas e já se formou em relações públicas, com Total. certeza já ouviu alguma coisa. Ah, e é relações internacionais? Ah, é alguma coisa com o governo? Sim, super. Nada a ver. Não. O que me norteou, de fato, acho que é um grande diferencial como relações públicas, nós temos uma análise de público muito aguçada. Uhum. Então, a construção que a Fapcom trouxe para mim foi uma questão muito filosófica, social e da comunicação. E ainda quando se trata da matéria de análise de públicos, a gente tem um leque de opções técnicas, que no caso são relógios de públicos, análise de públicos, persona. Sim. E quando eu chego no mercado de trabalho, quando eu consigo identificar, por exemplo, não só análise de público, mas como planejamento também. Vou dar um breve exemplo. Vitor, Clara, eu preciso que você faça um envio de um brinde. Ótimo. Aí, automaticamente, você vai entender para quem é o brinde, porque você tem que segmentar o público para ter uma experiência, não é só mandar um brinde. Sim. Você tem que conhecer quem é a pessoa que você vai mandar um brinde. Super. Não pode ser qualquer coisa. A pessoa que também que você tá se comunicando, né, através das redes sociais, assim, acho que é muito importante a gente saber, tipo, Super. o nicho, assim. Não, totalmente. Eu acho que as questões midiáticas digitais são algo crucial, tanto para uma construção de comunicação como um todo, para a gente entender o que está sendo falado nas entrelinhas, no online, principalmente. O que está hypado naquele momento. Então, quando se trata disso, da análise de público, dando esse exemplo, questão de brinde, você tem que entender um 360. Para quem você está mandando, o que aquela pessoa vai engajar. Eu lembro com um exemplo claro, né? Quando se trata, por exemplo, de um presente. Talvez um rapaz, ele vai estar muito mais contente recebendo um embrulho rosa ou roxo do que um azul e um verde tradicionalmente falando. Sim. Então, é você entender, e esse é um grande diferencial como um todo, assim, em relações públicas. Falando nessa questão de dar brindes, press kit, você, por exemplo, você vai dar um lápis. Mas por que você vai dar esse lápis? Qual é o intuito de dar esse lápis, Tem né? uma intenção por trás. Sim. Qual é a Super. intenção? O que esse lápis representa? Então, são os mínimos detalhes ali que você vai construindo que fazem realmente a diferença, né? Totalmente. Inclusive, é você entender o que você está fazendo, porque nós não podemos nos tornarmos fazedores. A gente tem que entender o que está fazendo, a gente tem que questionar a todo momento. Por mais que seja óbvio, é sempre importante a gente questionar, porque isso vai te dar você talvez vai ter um insight muito diferente se você conseguir ouvir a ótica daquela pessoa que está demandando, ou até mesmo você mesmo sugeriu ontem, mas hoje talvez seu pensamento de algo muito superficial que você tenha visto ali naquele momento fez com que você tenha um novo insight. Sim. Então, você se perguntar constantemente o que você está fazendo, isso é importante. E aí, quando se trata só de enviar um brinde, a gente tem que entender uma questão de estratégica e de planejamento. Não só entender a análise do público, mas a gente tem que entender a alocação, aonde está sendo enviado. Então, a gente tem que entender o SLA de envio, a gente tem que entender se o fornecedor vai conseguir atender, a gente tem que colocar a personalização em jogo também, quanto tempo de personalização. Orçamento também, né? Totalmente. Então, é um 360 que não só de públicos, mas como de planejamento também. Então, uma simples frase, vou fazer uma entrega de um kit, ele, para relações públicas, não é só isso. Ele entende Destrincha várias outras subtarefas. e eternamente vai descendo Sim. e não acaba nunca. Só vai acabar quando chegar na mão da pessoa que Exatamente. tem que receber. Mas o que é incrível, né? Porque já vai direcionado para aquele público. Então, acaba não perdendo os detalhes. Eu acho que é bem Totalmente. detalhista, assim. Isso é importante para você reconhecer seu time também. Porque, querendo ou não, quando se trata um pouco de relações públicas, você acaba tendo um viés de criação também, né? Porque a faculdade, a Fapcom, ela te proporciona muito essa questão de criação, né? À toa que a gente está aqui num podcast dentro do estúdio da faculdade. Então, isso é um privilégio. A gente tem que reconhecer como um privilégio, de fato. Com certeza. A faculdade, ela proporciona muita bolsa de estudo, ela proporciona uma amplitude muito grande e de você ser quem você é.
por mais que se trate de uma faculdade católica, você consegue trazer a diversidade muito forte aqui dentro. Ainda mais eu, que me reconheço como um homem gay. Isso é muito importante, foi um dos pilares cruciais para eu ter entrado aqui. Foi, eu vou ser acolhido? Como é que vai funcionar essa dinâmica esses 4 anos da minha vida? E foi algo muito bom que eu fiz para mim como profissional e como pessoa. E acredito que sim, acho que é importante a gente ter esses privilégios de estrutura também que a faculdade pode proporcionar. E linkando com o que você falou, você sendo um homem gay, eu acho que isso representa muito pra gente. E uma das coisas que você faz bastante é essa questão da diversidade e da inclusão, né? São Sim. áreas que você tem experiência. Como você acha que essas questões elas têm evoluído no mercado de trabalho nesses últimos anos que você tem a vivência? Bom, no ano de 2022, a Forbes tinha publicado que aproximadamente 10% dos colaboradores se identificam como LGBTQIAPN+. Mas, infelizmente, 32% não se sentem acolhidos. Isso é uma problemática. Com certeza. A gente entende como problemática esses números também, porque só 10%. Né? A gente tem que entender toda essa questão. Na minha trajetória, um dos pilares cruciais, e é super importante quando se trata de diversidade e inclusão, a gente ter na mesa pessoas pretas. Isso é muito importante. Ter pessoas pretas em questões de gestão, mulheres principalmente. E aí, quando você fala de... às vezes, né, você está até conversando e você precisa, né, suprir uma cota que aquela empresa está pedindo e afins. Mas será mesmo que ela está pedindo porque ela está sendo inclusiva por livre e espontânea vontade ou pressão de capital? Ou é porque um investidor está exigindo que tenha uma certa porcentagem porque a reputação dele está a zelar mediante aquele investimento Exatamente. e afins? A gente entra nessa questão de as cotas existem porque as empresas não são inclusivas. Se as empresas fossem inclusivas e o mundo no geral, não precisaria de cota. Mas a gente precisa para especialmente trazer essas pessoas para dentro das empresas e incluí-las, né? Trazer representatividade, Trazer né? Não mostrar que só existem exatamente. pessoas brancas padrão. Acho que tem que Sim, quebrar, não, totalmente. Inclusive, né, a gente não tem propriedade de fala para muitos assuntos, né? Sim. Tem uma série de privilégios, mas é importante a gente utilizar isso como força. Sim. Por exemplo, só um disclaimer. Eu mesmo, hoje, eu só trabalho se tem pessoas como eu, gays, se tem pessoas pretas no time. E graças a Deus, graças a um grande esforço, de fato, estudando e trabalhando muito, de verdade, eu consigo escolher onde eu quero trabalhar. Isso é muito importante. E uma vez eu vi, eu não lembro se foi tipo um autor, que falou que pessoas brancas podem falar sobre a luta antirracista, pessoas pretas podem falar sobre, tipo, diversas outras pautas. A questão é realmente você estudar e saber o que você está falando, tipo, não no lugar de fala, mas se alinhar com isso, sabe? Total. Eu acho que é muito importante, que tem faltado muito ultimamente, assim. Não, com toda certeza. Eu não sou a pessoa extremamente especialista, mas tenho uns 6 anos de carreira, tenho 25 anos, mas é saber que a nossa geração tendo essa expertise, entendendo todos esses pilares que são importantes tanto para nós quanto para qualquer outras pessoas que realmente precisam estar lá e têm competência de fato para estar lá, a gente futuramente seremos os gestores deles. Sim. Então a gente vai ter essa autonomia e vai ficar... Esses números que eu falei da Forbes de 2022, eles vão ficar literalmente para trás. Esperamos, Não, com né? toda certeza. E isso vai abraçar muitas pessoas, LGBTs, Super, pessoas pretas, super. pessoas trans. É extremamente importante. Sim. Eu tô muito feliz... Para que elas possam ser líderes também no futuro. Com toda certeza. Eu tô muito feliz que pela primeira vez eu estou trabalhando numa empresa que acolhe pessoas trans. O meu time, assim, ele tem uma predominância de pessoas LGBTs. Então, até mesmo durante ali a entrevista e tudo mais, eu falei, tem pessoas como eu vou conseguir ser eu mesmo. E foi algo muito crucial, assim, para eu decidir aonde eu quero chegar e como eu quero chegar. E sim, super tranquilo. E aí, quando eu fui ver ali no LinkedIn, todas aquelas questões, tinha até uma pessoa trans que estava sendo postada ali no LinkedIn, no Isaac. Então, eu acho que isso é muito importante para nossa comunidade como um todo.
É isso aí. Isso Falou é- e disse. Isso é importante. Adorei. E eu tenho uma outra dúvida, assim, como foi o seu pós-Fapcom, assim, você acabou de se formar, quais são, vamos dizer assim, as soft skills que você precisou desenvolver, que você desenvolveu e que você sabe que são necessárias para quem tá ali no final do curso, para quem vai se formar, para quem quer tá trabalhando, o que você acha? Assim, quando se trata de você sair da faculdade, você tem que ter a expertise, você tem que entender que você vai ter que ter a maturidade. A gente vai deixar de ser estagiário, nós vamos deixar de estar numa cadeira indo para um assistente, indo para um júnior, que tradicionalmente a gente acaba seguindo quando sai da faculdade. Já tem pessoas dentro da faculdade, já são empreendedores, então tem uma série de questões aí que tem algumas pessoas que já estão mais maduras para o mercado de trabalho. Um soft skill que é muito importante é você entender os seus limites e você já sempre ter a previsibilidade de aonde você quer chegar. Então, você entender aonde você Tipo vai... um plano de carreira, assim. Eu acho que carreira, quando se trata de carreira, a gente acaba polarizando muito a questão de você tem que ganhar 30, 40, 50, 300, 1 milhão por mês. 1 milhão. Eu acho que esse plano de carreira não é necessariamente, por exemplo, eu quero chegar aos 30 anos ganhando 30 mil. Sim. Não exatamente, mas eu penso que, assim, eu quero trabalhar com Tal marca. gestão de crise no segmento da moda e da beleza. O que você está fazendo sobre isso? Como você está chegando nesse... para trabalhar na moda e na beleza, né? Não adianta você falar, eu quero trabalhar na moda e na beleza, e não fazer absolutamente nada sobre isso. Super. Você tem que ir atrás, buscar maneiras de conseguir entrar nesse ramo, de se especializar, de fazer cursos, né? Porque tem que... Até porque a gente sabe que hoje em dia é muito, tipo, quem indicou. Então, se você tem, tipo, muitos privilégios, você vai ser indicado pra trabalhar, tipo, onde você quiser, assim. Então, você tem que sempre, tipo, se desdobrar pra você conseguir, tipo, aprender novas habilidades e novas técnicas pra você conseguir realmente mostrar, tipo, a sua cara no mercado. Um dos pontos que aconteceu muito, que foi uma aula crucial, assim, que foi um divisor de águas pra mim aqui na Fapcom. Foi uma aula da Denise Aquino. Inclusive, um beijo de... Um beijo de... Nós estávamos na aula dela e ela chamou um convidado que é Relações Públicas, ele era do agronegócio, ele é ex-fapconiano. Aliás, nós nunca deixamos de ser ex-fapconianos, sempre seremos. Fapconianos. Sim. Exatamente. E aí, ali, ele estava apresentando os cases dele, mostrando o currículo dele num PPT. E eu não tinha noção disso, estava no meio da pandemia. Falei, nossa, um currículo não é só uma página preto e branco. E eu não tinha essa noção. E ele estava ensinando como a gente se vendia para o mercado como um todo. Ainda mais a pandemia, que estava extremamente escasso. O mercado, né? E aí foi com esse pequeno insight que eu consegui entrar no Banco BMG. Ali eu era da BMG Seguros, que é do grupo Banco BMG. E eu lembro que o meu gestor na época, ele falou assim, estou te contratando porque você foi o único que me apresentou um PPT. E o meu currículo foi, na entrevista final ali e tudo mais, eu apresentei um PPT para ele, Incrível. Nossa, foto da minha legal. família, falando até dos meus cachorrinhos. Então foi mais eu, Uma apresentação pessoal. total. Nossa, foi Nossa, muito muito estratégico e legal. inteligente. Foi. Adorei. Foi super. E foi assim que eu consegui. E aí, obviamente, eu saí daquele currículo preto e branco. E aí Feito no Word ali. Super. Com o seu nome, o seu Você endereço. saiu muito do esperado, isso é muito incrível. Sim, ali naquele momento eu precisava, e aí eu já fui para uma cadeira de CLT, então já deixei de ser estagiário antes de ter saído da Fapcom, que isso no mercado de trabalho, ele é possível, mas você tem que entender exatamente análise de público, para quem você está falando, com quem e como você quer falar. E foi assim que eu me destaquei no mercado como um todo, tendo essa pequena ousadia, mas eu também, não digo sofri, mas eu atropecei bastante para conseguir chegar nesse resultado. Então foi muito de teste, muitos e muitos e muitos nãos para chegar nisso. Essa é a questão, né? Super. Você vai receber mais nãos do que sim na sua vida. Totalmente, Com certeza. totalmente.
E é importante, quando a gente fala do preto e branco, né, do currículo preto e branco, hoje, a gente entende que o currículo preto e branco ele tem que ser muito estratégico, ele tem que existir. Ele tem que existir porque hoje as ferramentas de recursos humanos, de RH ali, principalmente quando você vai se candidatar, ele faz um filtro com uma inteligência artificial. Então, é alimentado por um humano, né? Muitas palavras-chave, muitos contextos do que a vaga está exigindo ali naquela empresa. E aí é mediante o seu currículo que ele vai fazer um filtro. Então, se o seu currículo, no caso, o preto e branco, tiver uma quantidade consideráveis que ele vai identificar que representa a cultura da empresa, as diretrizes da empresa e ainda o cargo para qual você está se candidatando, você vai ser chamado no primeiro passo, no primeiro momento ali com o RH e tudo mais. E às vezes o currículo extremamente performático, que ele vai bonito, colorido, com gráficos e tudo mais, ele não vai conseguir fazer essa leitura. Então, qual é a minha estratégia para se jogar no mercado depois que eu sair da faculdade? Usar o currículo preto e branco muito mais robustos. Meu currículo preto e branco, por exemplo, tem 4 páginas. Então, eu jogo para o sistema de IA conseguir identificar, de fato, as minhas técnicas e realmente escrito. Não façam currículos com o chat GPT. Não é... Ó, dica dele. Sim, super, gente. Não Importante. façam isso. Vocês podem se prejudicar fazendo isso. O trabalho também. A inteligência artificial ela está para nos auxiliar, mas não para fazer, porque senão a gente não precisaria estar fazendo 4 anos de graduação. Não precisaríamos existir, porque as máquinas vão fazer tudo por nós. Então é importante a gente saber usar as inteligências artificiais com Com sabedoria. moderação, né? Também. Não, super, super. E é factível, ainda mais quando você é comunicador, é um período, você consegue entender e ler um texto robótico. E quando a gente faz cases, né? A gente consegue identificar quando o candidato faz por inteligência artificial tranquilamente. E é meio fácil de identificar, né? Porque ele usa uma linguagem padrão ali Sim. que você facilmente identifica. Total. Infelizmente, quer dizer, felizmente, né? Porque Sim. senão a gente seria todo mundo robozinho, Total. não teria mais pessoas, seres humanos, E né? é isso que a Exatamente. sociedade espera que a gente seja, né? Então aí, ó, gente, uma Totalmente. dica. Façam o currículo preto e branco, aquele no robusto mesmo. Sim. Mas também saiam fora da linha, né? Fora da curva e tenham Sim. uma apresentação que te destaque. Super. Isso é Só importante. uma mega dica, o currículo preto e branco, ele funciona muito em plataformas de RH. Quando você está encaminhando diretamente para um candidato, quando você está trocando ali, que seja pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn, manda os dois. Manda aquele seu performático colorido, com gráficos lindo, maravilhoso. E manda também o preto e branco, para que ele tenha o resumo performático da sua criatividade, quanto a sua capacidade técnica como um todo, seja lá 3, 4 páginas. Isso Sim, é é muito importante. interessante o que você falou, porque eu tenho uma amiga que ela tem, acho que mais de 3 currículos, porque ela gosta de áreas, tipo, completamente diferentes. Super. E aí ela apresenta, tipo, cada currículo pra um segmento. Então, isso faz com que, tipo, ela seja muito mais direcionada pro que ela quer trabalhar. Totalmente. Isso é crucial e extremamente estratégico. Sim. Porque você vai com tudo naquela vaga e, olha, isso é tudo que, de fato, é minha expertise para, um exemplo, assessoria de imprensa. Então, porque, afinal, a comunicação é bem plural, né? Então, tem muitas vagas para muitas áreas. E você tem que ser especialista naquilo que você faz, mas sempre pensando em não ser um fazedor e sim entender o que você está fazendo estrategicamente, que eu acho que é extremamente importante. E vem cá, uma dúvida. Você já trabalhou, assim, com gestão de crises? Já. E como você agiu dentro dessa situação? Tem algum exemplo? Bom, gestão de crise em áreas de relações públicas é todo dia, toda hora, todo momento. O tempo todo. Toda hora, todo momento, exatamente. O curso já passa por uma crise, né? Porque tipo, as pessoas não A gente reconhecem, já tem né? que ficar fazendo a crise toda santa hora para explicar o que é relações públicas, mas eu acho que é muito importante a gente ter esses canais de comunicação. Às vezes a gente tem uma comunicação interpessoal aqui, mas é algo muito sério quando se fala de relações públicas. Ainda mais quando fala de gestão de crise e gestão de risco, né? A gente vê uma série de políticos, uma série de pessoas, né? Sim. Influenciadores e afim, né? Até umas questões internacionais Tem atualmente. crise o tempo todo, né?
E Você abre a internet, é crise pra lá e crise pra cá, e sempre Exatamente. tem um RP por trás. sempre, sim. Inclusive, é uma das nossas expertise a gente ter esse relacionamento com a assessoria de imprensa para tentar a gente reverter, né? Pensando estrategicamente uma gestão de crise e uma gestão de risco. Sim. Então, a gente saber o que pode acontecer numa gestão de risco, para ter uma classificação ali, e uma gestão de crise para quando ela acontecer já ter isso bem mapeado. E um dos pontos, assim, importantíssimos, assim, que eu já vivenciei foram com momentos com clientes e afins, né? Quando você vê que você tem um deadline, você tem um prazo limite de aprovação, seja de um evento, seja em várias outras vertentes. Eu lembro que até minha gerente, ela falava bastante. Eventos, ele é um evento e evento causa eventualidades. Então, sim. isso é Interessante. extremamente, tipo, incrível, Nossa, porque a muito gente interessante. tem que entender que eventos causam Sim. eventualidades. Então, você tem que ter o feeling de você entender por que não está funcionando as coisas. E um plano bem estruturado Sim. pra essas eventualidades, né? Pensar 2, 3 horas ali, desconectar de tudo que está acontecendo à sua volta Sim. e pensar naquele problema em 2, 3, 4 horas, 3 dias, o tempo que você precisar, exclusivamente naquele problema. Vou fazer esse evento aqui. Então, Super. durante ali o planejamento do seu evento, você vai ter que ter um momento da gestão de possíveis crises, né? O que pode acontecer? O que pode dar errado? O palestrante, ele vai atrasar, ele não vai vir. O que você vai fazer? Exatamente. Né? Você já... Eu lembro que quando eu fiz até um evento aqui na Fapcom, nós estávamos fazendo, né, fazendo um evento ali com palestrantes, e a gente, como gestão de crise, gestão de risco, né, a gente já planteou outros palestrantes que a gente tinha que acionar eles 1 hora antes de começar para dar tempo deles virem para a faculdade e conseguirem substituir de última hora o evento. E não só isso, quando você faz um evento em uma área aberta, você tem que entender que em 2 dias talvez você vai ter uma previsão do tempo que vai falar que vai chover. E você já tem que preparar os seus fornecedores, você já tem que preparar uma estrutura 2 dias antes para atender, para fechar, trazer uma lona, enfim, uma estrutura para atender o evento, para ele não ser cancelado. E aqui na Fapcom a gente tem isso na prática, né? Porque Super. os alunos do quarto e quinto semestre ali, a gente tem a matéria que é planejamento de eventos, e a gente organiza o Lab RP. Então, a gente faz todo o planejamento ali do evento, incluindo a gestão de risco. A gente Pensa pensa milimetricamente, exatamente. E é muito legal a gente... Porque, assim, ver só na teoria é uma coisa, né? Na Sim. prática é outra coisa totalmente diferente. Eu lembro que quando a gente estava fazendo o planejamento, a gestão de risco, a gente pensava em coisinhas, assim, que, tipo, talvez nem fosse acontecer, sabe? Ai, e se a luz acabar? Tem E que ser até um pouco paranoico, assim, né? Você tem que ser meio pensar em paranoica, tudo. exatamente. Literalmente Porque... A ansiedade tomando conta, assim. Mas é assim mesmo, você tem que pensar Sim. nos mínimos detalhes, o que pode acontecer. Vai acontecer um terremoto, sei lá. Sim. O que vai acontecer se acontecer um terremoto, se cair tudo? Você tem que pensar até nisso. Principalmente quando você fala de questão de eventos, né? Que é a minha área, minha expertise em questão de eventos. Você tem que entender que, de fato, vão acontecer eventualidades. E você tem que estar 2, 3, 4, 5 passos à frente. Então, quando você coloca ali na planilha, quando você está fazendo um evento, uma gestão de crise, uma gestão de risco, que é contemplado num valor, né? E aí, o que eu quero dizer? Quando a gente contrata uma ambulância, quando a gente contrata um gerador, quando a gente contrata caixas de produção. Só para quem não sabe o que é caixa de produção, é uma caixa, de fato, de um produtor de eventos que contém vários tipos de itens diversos. Caneta, post-it, linha de costura, enfim, é literalmente uma caixa, maletas e maletas de caixa. E aí, qualquer eventualidade, uma roupa rasgou, a gente tem agulha, a gente tem linha de costura, a gente, enfim, tem todo um parâmetro que vai nos amparar naquele momento. Então, é sempre pensando numa gestão de crise, todos esses itens, quando se trata de evento. Dá até um pouco de ansiedade, né, de trabalhar com isso, assim, tipo, Mas, pensando... talvez não, sabe por quê? Porque é muito, assim,
uma série de perspectivas. Então, você fazer um evento, você não fica voltado somente a eventos. Você faz a comunicação do evento, você faz um percurso que, consequentemente, vai fazer você fazer um storytelling. Você vai ficar aguçado em gestão de crise, gestão de risco. Então, fazer um evento é literalmente um evento, não é só uma festa. Então, tem muitas questões estratégicas e técnicas para fazer tudo acontecer. Ah, não, com certeza. Eu tenho certeza que, tipo, a bagagem que você leva pra vida também, por, sei lá, você pensar, tipo, estrategicamente, assim, ai, perdi meu trabalho, tipo, o que eu vou fazer pra conseguir outro, sabe? Eu acho que você vai criando, tipo, essa linha de raciocínio, que eu acho bem Super, interessante. você fica muito mais aguçado em várias outras vertentes, assim, não... Fazer evento não é só fazer um evento, é você fazer um plano de comunicação integrado. Então, tem muitas coisas que vão te aperfeiçoar em outras áreas também. Teve alguma experiência, assim, que você pode contar pra gente que tenha sido interessante de se presenciar, assim? Sim, eu acho que o meu maior desafio atualmente foi ter, né, eu fui ali como executivo de contas numa agência de comunicação fazer o evento da Amazon, e aí foi a Amazon Legal. Prime Day, a gente fez dentro da Bienal, foi esse ano, 2024, e nós fizemos dentro da Essa Bienal. Bienal que aconteceu agora? Sim. Ai, que Nossa, legal. chique. Arrasou. O Lucas Rangel estava lá, tinha muitos influenciadores. Então, acho que foi o que startou muito a minha carreira como um todo, assim. Eu falo que foram 4 meses de planejamento que equivaleram mais de um ano da minha carreira profissional, em questão técnica e questão de experiência como um todo, né? Então, a maior experiência mesmo foi ter sido executivo de contas desse evento. E é aquilo, ser um executivo de contas, você gerencia e intermedia todas as outras áreas mediante o que o cliente está pedindo. Então, você pegar o briefing do cliente, então entender a faca de brinde, você tem que entender as artes finais que estão sendo projetadas, cenografia, 3D. São arquitetos envolvidos, profissionais incríveis com quem eu trabalhei, time de designers, DA que eu trabalhei, que são surreais de incríveis, a minha gerente, os diretores, a minha diretora, enfim, todos eles foram uma construção tão incrível para que acontecesse um evento grandioso. Imagine você fechar a Bienal, mais de 3 mil metros quadrados para mais de 200 influenciadores. É algo muito gratificante, né? Então foi algo que eu tenho muito orgulho, com um time incrível com quem eu trabalhei e que me ensinaram muito. Então, estou muito grato por essa experiência. Eu queria saber uma coisinha. Acontece com muita frequência, ou aconteceu com muita frequência, você tá ali trabalhando no seu dia a dia, e aí você para numa situação assim e você pensa, nossa, eu aprendi isso na faculdade. Porque aqui a gente vê muita teoria, a gente vê muito... Vários autores, né? A teoria Sim. mesmo, aquela coisa bem enxuta mesmo. E aí você tá ali no dia a dia, fazendo as coisas na prática, e aí você pensa, nossa, aprendi isso aí na faculdade na aula da Denise, hein? Sim, muito, muito. Eu lembro que, inclusive, eu tava... a gente trabalha muito filosofia, né? A Fapcom, ela tem essa estrutura muito filosófica para te dar um senso crítico. É muito importante porque a gente consegue entrar... as pessoas podem escolher tipos de faculdades diferentes. Tem faculdade que vai investir mais em uma questão mais de dados, então vai ser uma questão mais mercadológica, institucional e afins. E aí a Fapcom, ela traz uma questão muito filosófica, que ela te deixa muito aguçado o seu senso crítico. Você consegue entrar e sair em qualquer tipo de roda, de conversas, inclusive essa que está acontecendo agora, e você consegue dialogar com as pessoas, independente de classe social, independente de círculo geracional, né, faixa etárias e afins. Então, foi numa aula de filosofia da linguagem que eu aprendi como os bebês se comunicam, só para você ter uma ideia. A gente acha que eles estão com dor, eles estão querendo comer, enfim, mas é uma forma que eles aprenderam a se comunicar. E aí, quando a gente fala de 5 gerações que atualmente estão no mercado, que estão no mundo, é muito importante a gente entender como cada um se comunica e saber que daqui 3, 4 anos eles vão estar aqui dentro da Fapcom, a geração alfa, né, de 2010, sim, vão estar dentro da Fapcom, vão estar dentro do mercado de trabalho. Inclusive, a geração alfa de 2010 já tá fazendo 14 anos. Nossa senhora. Eu não queria falar da minha idade aqui agora.
Não, me bate uma crise existencial, assim, sabe? Porque o pessoal que tá nascendo de 2010 pra frente já é adolescente, A gente sabe? estava no fundamental. Estávamos. Eu tinha 10 anos. Não, tinha 11 Em anos. 2010, Tinha 11 eu anos? tinha 7 anos. Olha, maravilha. Tinha 10, meu Deus. Gente. Que isso? E hoje eles já vão estar sendo nossos colegas de trabalho, Nossa. colegas de faculdade, De tudo. de tudo. E agora, pra finalizar, porque o nosso tempo tá Ai, acabando, meu Deus do eu céu. queria que você desse assim um conselho pra quem tá se formando agora e quer seguir na carreira de relações públicas, pra quem tá na faculdade e tá aqui cursando relações públicas, um conselho pra O essa que galera. você acha que esse curso tem de diferencial dos outros? O que você Bom. acha que ele se destaca? Você, relações públicas, sendo algo muito amplo, você vai sair da sua zona de conforto. Você não vai só estar no mercado, você vai conseguir estar de fato no mercado. Você estar empregado não quer dizer que você está no mercado de trabalho. Quer dizer que você está ali para você pagar suas contas, para você ter uma desenvoltura ali naquela função que você está exercendo. Agora, estar dentro do mercado de trabalho de fato vai te exigir muito esforço, muita dedicação e, de fato, você não vai estar entendendo o que você está fazendo naquele momento. Você não vai entender o porquê você está recebendo aquele salário, porque às vezes isso é importante, a gente não pode negligenciar essa situação, mas a gente tem que entender que, de fato, as relações públicas, ela é muito importante para você sair da sua zona de conforto, para você estar, de fato, sabendo o que você está fazendo. E para você entender que ser um comunicador não é só ser uma pessoa que sabe falar bem, se comunicar bem numa roda de conversa. Ela tem que ser estratégica, ela tem que otimizar o seu tempo pensando em uma série de vertentes de um planejamento, recursos humanos, recursos técnicos, fazer o macroambiente, independente de seja interno ou interno, né? No caso seria um microambiente. Então, de fato, é isso. Sejam relações públicas, você vai sair da sua zona de conforto, você vai ser um grande profissional se você se dedicar e saiba que, de fato, para você se destacar no mercado como um todo, você tem que ser uma pessoa muito determinada e saber aonde você quer chegar e ser pé no chão. Então, acho que isso é muito importante. Sim, sempre trazendo a questão da humildade, sabe? Às vezes a gente não entende porque a gente está sendo estagiário naquela fase, a gente às vezes não entende porque a gente está sendo jovem aprendiz, até por questões financeiras, porque a gente pode até se comparar, porque isso é normal socialmente falando, a gente se comparar a pessoas que já estão em ascensão e aí tem a mesma idade, eu tenho uma idade 1, 2 anos à frente, enfim, mas tem que entender que para aquela pessoa ter chegado ali tem uma série de privilégios, se for uma questão social, financeira e afins, mas também tem uma questão de pessoas que foram atrás. Por exemplo, minha mãe, ela já foi empregada doméstica, ela já foi cuidadora de idosas, enfim, meu pai, ele vendia bala no trem e virou garçom, enfim, e aí eu tenho orgulho de falar que eu sou graduado e estou 1 ano formado numa cadeira sênior, estou conseguindo realizar vários sonhos e tudo mais, então isso é importante, porque as relações públicas me tirou dessa zona. Sim. Então é importante você entender o seu papel, tanto socialmente quanto de vida mesmo. Então isso é Sim. ser um comunicador E uma coisa que bom. você falou que é muito importante também é cada um tem seu tempo, né? Super. Principalmente... E cada um tem seu brilho também. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, sabe? Porque a gente tá aqui no momento da faculdade e as pessoas então estão em fases diferentes, né? Super. Tem gente que já tá na segunda graduação, tem gente que tá na primeira, tem pessoas mais velhas, mais novas. E não se compare, sabe? É muito Sim. importante você não se comparar, Sim. você sempre pensar no seu e no que você tá fazendo, no que você pode fazer, mas nunca olhando pros lados numa questão assim de, mas aquela pessoa ela tá num nível a mais do que eu, aquela pessoa ela tá, Sim, sabe? E Isso eu é acho isso importante. muito importante. Super. Eu acho que a questão do o comparativo ali, quando a gente fala das pessoas que estão na mesma faixa etária, aquela questão toda, enfim, você vai transformar um monstro, você vai colocar um monstro na sua cabeça que não precisa estar lá. Sim, exatamente. O monstro vai te consumir tanto que talvez você vai perder uma oportunidade incrível, de fato, nessa questão de comparação, enfim.
E não se tratando só de relações públicas, mas de vida como um todo, como comunicador também. A gente vê muitas pessoas escolhendo o curso de comunicação porque acha que é por... eu simplesmente sei me comunicar bem, então vou fazer comunicação. E aí os pais estão super em ascensão no mercado e conseguem uma vaga da qual você está lutando de fato para ter, e a pessoa não se engaja tanto como deveria estar nessa posição. Então tem essa questão do privilégio, então é importante a gente entender e saber lidar com isso. Sim. Essa maturidade, não de entrar num tom de comparação. Sim. E se olhar assim de fato aonde você quer chegar, com todas as ferramentas que você tem em casa, e na sua cabecinha, e na sua faculdade, e que, enfim, onde quer que você passe e Exatamente. esteja. E é com isso que a gente encerra o nosso R-Pod. E eu gostaria muito de agradecer por você ter compartilhado o seu conhecimento, que foi incrível, realmente. Me agregou muito pra mim, pra obrigado. certeza. Pessoalmente, eu adorei, assim, foi incrível. Muito obrigada, Vitor, por ter topado vir pra cá. Foi incrível. Um prazer imenso, a gente ficou muito feliz quando você topou. Maravilha. Muito obrigada, gente. E muito sucesso pra sua carreira, já tá brilhando muito e vai brilhar mais ainda. Pra todos nós, ainda mais com todas essas questões que vocês fazem, que é de um grande engajamento, ver essa estrutura, tudo isso que está sendo proporcionado pela Fapcom também, isso é muito importante. Então, os alunos estão bem engajados. Conseguir ter essa experiência é super importante, fundamental como um todo. Sim. E é isso, eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer estar aqui e, estaremos aí em outros capítulos e outros episódios com toda certeza. Com certeza. E muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado você. Se você quiser falar a sua rede social também, eu acho que é claro. interessante. Divulga suas redes. Minha rede social é Victor FLDS, lá minha rede social, Instagram, e eu estou como Victor Lopes no LinkedIn também. Então, acessem lá, vamos se conectar, mandem mensagem, mandem perguntas também, que aí eu vou estar respondendo tudo que vocês perguntarem. Sigam lá. o Vitor lá, porque ele produz vários conteúdos legais sobre RP, vocês vão gostar muito, gente. Comunicação, eventos, tudo tá lá no meu perfil. É isso. Muito obrigado, gente. Beijo, gente, até mais. Beijo por ter escutado a gente. Tchau, tchau. Tchau.